enxerga que está ao nosso redor. E sempre me incomodou, tanto na condição de professor quanto de aluno, às vezes, a demonização do uso dos smartphones, né, ou celulares, dentro da sala de aula. E, com certeza, a maioria de vocês que está aqui assistindo, no início do ano letivo, nas reuniões das jornadas pedagógicas, sempre há aquela conversação de moldar as regras da aula durante o ano letivo, que o aluno não pode usar o boné, o aluno não pode usar um tênis colorido, que o aluno não pode usar o smartphone. Isso me incomoda um pouco, né? Claro que eu não estou aqui para discutir se a regra está certa ou está errada, mas se eu, como professor, né, como pai ou uma pessoa comum inserida na sociedade, posso usar o smartphone, se me deixa tranquilo ouvir uma música quando eu estou trabalhando, por que eu vou chegar e proibir o uso disso aí? Além disso, o que acontece? O smartphone, ele tem várias vantagens, tem vários pontos positivos. Ele é portátil, né? Você pode levar ele para qualquer lugar. O usuário, né, seja o professor ou o aluno, ele já sabe manusear aquele dispositivo. Os celulares hoje em dia, né, estamos falando aí de 2016 para frente, já vem com processadores ultra poderosos que são suficientes para operar qualquer tipo de programa, aplicativo. Tem as opções de mensageria, através das redes sociais, aplicativos de mensagens, voz, seja síncronos ou assíncronos. Conectividade boa, você pode acessar a internet sem fio, você pode acessar os dados móveis, você pode fazer conexões via Bluetooth. Edições, né? A gente pode baixar aplicativos para fazer uma edição de áudio, uma edição de vídeo, e tem uma atualização contínua, tanto do software, né, que o aluno ele pode comprar um celular novo, como o aluno, o professor, ele também pode atualizar o sistema operacional. Então, nisso aí, o que nós temos? Uma plataforma completa e operacional na mão dos nossos alunos, e também dentro do nosso bolso. Então, perdão, lá na minha escola, em 2017, desde 2017, nós não temos laboratório de informática na nossa unidade. Minha escola é relativamente pequena, ela era composta por 9 salas de aulas e um laboratório de informática, que era formado por aqueles computadores da antiga rede do Proinfo. Tinha alguns equipamentos de música que eram lecionados à aula do Mais Educação e também alguns componentes do laboratório de biologia, de ciência. Então, por algum motivo, né, não cabe aqui a gente estar discutindo, foi fechado, retirado esses objetos, e aí foi transformado na sala de aula. Então, agora a gente tem mais alunos e nenhum espaço para fazer alguma aprendizagem fora do ambiente formal da sala de aula. Entretanto, né, o que isso poderia ser um motivo de reclamação, eu posso falar para vocês que, de repente, na minha escola, eu tenho agora 10 laboratórios de informáticas informais, né? Saiu daquele padrão tradicional do aluno vai para a sala do laboratório, liga o computador e executa a atividade. E o que acontece? O que eu posso pensar desse laboratório de informática, né, informal, essas TICs subutilizadas, que no caso que a gente já está falando aqui é o smartphone, atualizado pelo usuário, tanto pelo sistema operacional, os aplicativos, que o sistema operacional, seja o Android ou o iOS, já faz isso automaticamente, são dispositivos de alta performance, está disponível gratuitamente, porque o Estado, né, o poder público, ele não precisa investir nada, né? Além da rede Wi-Fi, ele não precisa investir dinheiro, porque quem traz para a escola é o próprio usuário, então está lá. Então, por isso que eu posso dizer que esse laboratório de informática informal, ele é uma TIC subutilizada. E, como na última fase que vocês estão vendo aí, ela é controlada pelo usuário. Talvez para muitos professores, né, a gente está conversando aqui de forma assim bem franca, isso pode indicar que seja uma situação ruim, né? É controlada pelo usuário. Na verdade, não. Eu acredito que justamente pelo fato do smartphone ser de propriedade do aluno, ele se torna uma ferramenta muito mais vantajosa para o professor, porque o próprio controle do domínio do objeto, ele sabe operar, ele pode levar aquele objeto para qualquer lugar no dia a dia dele, e ele pode continuar a sua aula da forma que ele puder, de que ele achar melhor. Então, vamos supor que você está executando alguma tarefa que usou o smartphone, um aplicativo instalado, e aí encerrou a aula, tocou o sinal e o projeto ficou ali pelas metades, ficou incompleto.
O que que impede do aluno, no ônibus voltando para casa, ou acompanhando o pai no supermercado, ou tá lá na zona rural, ou antes de dormir ele lembrou que tem que terminar. Isso é muito bom. Então, o indivíduo, né, no caso, o nosso aluno, ele é permitido para ele sair daquele ambiente formal de 8 às 8h50, de 8h50 às 9h40, e ele pode fazer da forma que ele achar mais conveniente, né, o que permite você dominar o seu tempo. Bem, feito isso, né, determinei que era uma TIC, depois determinei dentro da TIC um smartphone, eu fui conhecer o mercado, o que já estava disponível para a gente, para que eu pudesse tocar o meu projeto. Isso eu estou falando aqui no ambiente de 2016, 2015, então, além do App Store e do Google Play, também existia outras lojas de aplicativos, né, que era do Nokia e também do Windows, só que, da Microsoft, perdão. Só que, no caso, essas duas lojas são as mais conhecidas, né, são as que dominam o mercado, e aí, dentro das lojas, já tinha o que eu precisava. Então, você pode chegar e achar aplicativos que têm materiais de estudos, como apostilas, livros prontos, né? Você entra ali no aplicativo, escolhe o conteúdo que você quer estudar e desenvolve o seu tempo. Aplicativos que já direcionam lista de exercícios. Aplicativos que já têm questões para concurso, para fazer com que o usuário treine o tempo. Aplicativos que, às vezes, podem até ser inimigos da gente, né? São aqueles aplicativos que resolvem questões, não sei se vocês conhecem, mas já tem vários aplicativos no mercado que você, com a câmera do celular, você aponta ali para o texto, ele escaneia, resolve e ainda dá um passo a passo para quem está trabalhando com o aplicativo. Aplicativos que trabalham com realidade aumentada, isso é um aplicativo muito bacana, recomendo vocês utilizarem, especialmente nas aulas de geometria. Aplicativos de jogos matemáticos, ou jogos que não são de matemática, mas que utilizam aplicações matemáticas, e aplicativos diversos que podem ser usados numa aula de matemática. Então, a gente tem um leque enorme aqui de aplicativos, e você, eu, qualquer pessoa, um pai, um responsável pelo aluno, ele pode escolher dessas opções trabalhar com o smartphone de forma positiva, né? Vamos manter aqui o foco em matemática. E para quem não acredita que esse último item de aplicativos diversos que podem ser usados na aula de matemática, daqui a pouco eu vou mandar um link para o WhatsApp de Gustavo para que ele possa compartilhar com vocês, que é o link do site da 4ª edição de Festival de Vídeos e Educação Matemática. Esse projeto ele foi desenvolvido pelo professor Dr. Marcelo Borba, e o objetivo do projeto é o seguinte: professores de matemática, eles criam grupos, equipes com seus alunos, e aí ele faz um pequeno vídeo, né, uma novelinha, um teatro, um telejornal, né, abordando algum tema matemático. Grava, edita, manda esse trabalho para o festival, né, tem os jurados, e aí os classificados recebem prêmios no final do ano, no final do projeto. De repente, talvez agora em 2020, né, com as circunstâncias que a gente está vivendo, não dá tempo da gente trabalhar com isso. Mas, de repente, a gente pode ter algum professor ou grupo de alunos aqui do Sistema Sul da Bahia, né, entre Teixeira e Itamaju, que possa representar a gente. Né, já fica plantada aí a semente. Certo. E aí, o que acontece? Durante essa pesquisa, eu acabei conhecendo e me aprofundando no trabalho de Seymour Papert, né? Lógico que tem outros pesquisadores, né? Escolhi ele porque ele é o pioneiro, que trabalha com a ideia do uso da informática do computador no ensino-aprendizagem de matemática. Em 1967, ele desenvolveu um programa uma linguagem de computação chamado Logo, em que ele fazia com que as crianças, né, na época, pudessem usar a informática para aumentar suas habilidades cognitivas. Quem estudou aqui na UNEB, no Campus 10 de Teixeira de Freitas, nos anos 2000, já passou por esse programinha nas aulas de informática. Era a tartaruguinha ou turtle, né? Depende de como o professor apresentava, que era um objeto na tela que você dava certos comandos, direita, esquerda, cima e baixo, virar X graus, virar o oposto, e aí o objeto ele ia fazendo um percurso na tela. E aí o Seymour Papert, né, dentro das leituras, eu cheguei na seguinte situação: programar ou não programar? Porque é o seguinte,
Apesar dos aplicativos serem fantásticos, que estão aí disponíveis, né, não só aplicativos para smartphones, como programas e aplicações que são para computadores convencionais, desktops ou notebooks, eu ainda não estava satisfeito com o que eu queria. Eu queria que o aluno fosse mais além, eu queria que eu fosse mais além. Eu queria fazer algo que fosse próprio, algo que fosse a nossa característica, e não pegar alguma coisa que já existisse e tentar se adaptar com a minha realidade. E aí me surgiu a ideia, por que então eu não posso fazer o meu próprio aplicativo, né, para trabalhar com meus alunos, ou criar um projeto em que a gente vai desenvolver, mas sempre em torno ali da programação. E aí eu cheguei, né, durante as pesquisas, a, a, a programação ela tem várias vantagens. Por exemplo, a gente pode aprender palavras em língua inglesa, né, porque a língua padrão universal da programação é inglês. O usuário, ele pratica a linguagem lógica e também o raciocínio lógico, que isso é bastante interessante. O usuário, ele é obrigado a pesquisar, e vocês sabem que isso é um problema sério, tanto para os nossos alunos, como até para os próprios colegas que estamos aqui. Pesquisar hoje em dia não é algo tão simples. Né? A gente vive vou até usar a expressão aqui, por favor, me perdoe se eu estiver errado, de certo modo um paradoxo. A gente está numa era que a gente tem um volume de informações imensos, mas a gente não consegue fazer simples pesquisa porque está associado um pouco também com a preguiça, ou também, se não está associado com a preguiça, com a falta de interpretação. Então, o usuário que vai praticar a programação, ele precisa de um start, ele precisa iniciar, ele precisa de um modelo. Então, se ele tiver curiosidade em tocar um eventual projeto para frente, ele vai ter que fazer uma pesquisa. Né? Ele aprende a executar tarefas de forma mais simplificadas e eficientes, porque você pode... É muito comum, de repente, você que é professor de matemática, estar explicando um assunto no quadro ali para os alunos, e aí depois todo mundo entende. Aí você chegar assim, gente, mas isso aqui tudo dá para você fazer assim. E aí você vai explicar para os alunos um atalho, um artifício, aí os alunos reclamam, professor, mas por que você não disse isso antes? Bem, mas você sabe que eles só entenderam aquele atalho porque eles tinham garantido o raciocínio da forma mais longa. É longo, mas era sólido. Então, quando você está praticando a programação, você consegue fazer, à medida que você garante o resultado final, você começa a procurar chegar naquele resultado de forma mais rápida. Né? O que volta para o segundo item, né? Que é a linguagem lógica e o raciocínio lógico. O indivíduo também demonstra as habilidades e o universo que ele está inserido. Qual é o universo que os nossos alunos estão inseridos hoje? Né? Salvo ressalvas de alunos que realmente estão na marginalidade da digitalização. Mas, no geral, o universo que ele está inserido hoje é a internet. É a internet, representado pelo smartphone, representado pela Smart TV, representado pela TV Box. Eu não vou nem usar mais a fala no computador e notebook. Você sabe que o smartphone ele já é uma plataforma suficiente. Isso também trabalha com a competição, né, mas o ser competitivo no sentido saudável. Você recebe um projeto, né, pense sempre no aluno, você recebe um projeto, e aí você sabe que você pode fazer aquilo bom, ou mais rápido, ou colocar uma função a mais. Então, essa competição, ela é positiva. Planejamento. Você não precisa nem ensinar para o seu aluno, você não precisa nem falar com ele isso, mas ele vai perceber que durante o processo, planejar é fundamental, porque faz perder tempo. Então, se você planeja onde que eu vou sair, onde eu devo chegar, quais são os métodos que eu vou trabalhar, quais são os checkpoints que eu preciso passar para que ele dê certo, então ele vai levar essa ideia do planejamento para a sua vida. E também o trabalho em grupo. A gente sabe que não é todo mundo que tem as habilidades na área de matemática, ou na área de programação, ou na área de português, né? Cada pessoa tem sua inteligência. Mas dentro de um projeto de construção de um programa, né, de uma programação, a gente pode muito bem dividir os alunos, né, eles se dividem em si, que isso é natural deles. Fulano ali é bom em matemática, então ele vai ficar com a parte lógica. Não, mas fulano não é bom de matemática, mas ele é bom de desenho, ele cria coisas legais. Então ele já pode ficar responsável pela formatação do design da tela, a cor do botão, uma imagem de fundo para dar um efeito legal. Não, mas eu tenho uma terceira pessoa que também não é bom em uma coisa e em outra, mas ele sabe dar, ele sabe liderar, ele sabe testar, ele sabe dar ideias bacanas. Então você tem um grupo ali de pessoas, né, que podem juntas, utilizando suas habilidades individuais, construir um projeto único.
Bem, só que o problema é que não dava na época fazer esse tipo de programação. Por quê? Primeiro que eu não sou programador, eu sou professor de matemática. Eu não conheço eu não conheço as linguagens de programação, o C++, o Visual Basic, o Java, o JavaScript. Isso não está no meu perfil. Eu também não tinha condições de aprender aquilo tudo. E mesmo se eu tivesse condições de aprender e tivesse tempo de aprender, imagina a gente trabalhar com isso na sala de aula. Não é tão simples, né? Vamos manter aqui no... Eu não sei quem está participando aqui da reunião, não sei qual é a realidade de vocês, mas se você é professor da rede pública, está numa situação parecida com a minha. Você tem laboratório de informática, não tem computador. Se tem computador, não está funcionando. Se está funcionando, não dá manutenção. Se tem tudo, ninguém usa. E aí, imagina, você chega e vai instalar programas, e vai aprender uma linguagem de programação em língua inglesa, que já é difícil. Depois tem que ensinar para o menino. Isso não é viável, né? A gente quer coisas mais rápidas. Então, eu poderia enveredar no caminho em que eu mesmo poderia me frustrar nessa situação. Daí, né, seguindo o raciocínio que eu conheci o trabalho de Seymour Papert, na parte de programação, eu acabei descobrindo uma plataforma chamada MIT App Inventor. Essa plataforma, ela era do Google, ela foi desenvolvida em meados de 2009, e a ideia do Google era recrutar programadores para aumentar a sua loja de aplicativos, para, né, aumentar o mercado ali de venda de celulares que utilizava o sistema de operação Android. Passados 2 anos, o Google disponibilizou, né, passou o controle dessa plataforma para o MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E justamente quem estava lá no controle do colegiado da parte de tecnologias era o Seymour Papert, que já vinha de uma longa data, né, seu histórico sempre voltado a trabalhar com o projeto de informatização e educação, né, sempre juntos ali. E aí, com o uso do MIT App Inventor, houve uma democratização da questão de criação de aplicativos. Por quê? Porque a plataforma é gratuita, tá, gente? Não só o MIT, né? Como o Codolai e o Cable aí também. É gratuita, roda online, permite que o usuário faça o teste em tempo real, exporta e compartilha aplicativos em língua portuguesa. Bem, e qual é a vantagem de usar essa ferramenta? É que você não precisa saber nada de programação. Isso era o bacana. A ideia deles de programação era o seguinte, era o que eles chamam de sistema drag and drop, né, que em tradução livre seria arrastar e soltar. Então a plataforma te dava, em vez de você digitar aqueles comandos, os códigos, as linhas de programação tradicionais, você pegava os blocos, encaixa um com o outro, até você criar uma linha, né, de tarefas em que o aplicativo ele vai fazer a operação que você deseja. Aqui na tela, eu tenho um exemplo de alguns tipos de blocos, e cada cor de bloco ele vai indicar um tipo de função na qual ele está trabalhando. De repente, mesmo que você não tenha visto algo desse tipo, mas do lado direito aqui, com certeza você já deve ter visto, que é o Scratch. E o Scratch, vamos chamar assim, seria o primo do MIT App Inventor, porque eles também são oriundos do mesmo lugar, que é do MIT, né, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e utiliza o mesmo padrão de encaixe de blocos. Bem, vou voltar aqui a tela. O MIT ele foi desenvolvido em meados de 2009, o Codolai e o Cable já são ferramentas que são idênticas, eles são inspirados no MIT App Inventor, só que já são um pouco mais atualizados, então eles já têm uma interface mais agradável. Quando você entra nessa plataforma, ela tem esse formato aqui, né? Eu coloquei uma captura de tela para a gente poder ver uma ideia mais ou menos do que eu estou falando para vocês. Essa plataforma aqui é um exemplo do Codolai, e, como eu falei, ela é gratuita. Para você acessar essa plataforma, você ou seu aluno, basta apenas você ter uma conta do Google, entra e ela já está liberada. Quem já trabalhou com GeoGebra vai perceber que ela tem um padrão muito parecido, né? Que é muito intuitivo. Do lado direito aqui, do lado esquerdo, perdão, nós temos os componentes nas quais a gente vai montar nosso aplicativo. Que componentes são esses? O botão, as legendas, caixas de textos, marcações, tudo que você toca, né, na tela. No meio aqui, quando você arrasta o objeto aqui para a tela, ele já vai te dando um design, né, te mostra mais ou menos como vai ficar o resultado final na tela do usuário, né.
seja o smartphone ou seja o tablet. E no canto direito, nós temos as propriedades, que você pode alterar cores, tamanhos ou funções, a depender do perfil do tipo de objeto que está lá. Então, né, resumindo até aqui, eu queria utilizar um TIC, escolhi o smartphone, queria criar meu próprio aplicativo e meus alunos, vi que não dava para fazer isso, porque a linguagem de programação até aquele momento era difícil, e achei uma plataforma onde ela é feita justamente para usuários, inclusive professores e alunos, né? Isso tá no institucional do MIT. Quando você entra lá nos docs, né, no que são eles, é justamente essa ideia, é levar a programação de forma intuitiva para todas as pessoas. E a gente tem uma plataforma gratuita e mantida por uma das empresas mais importantes do mundo, que é o Google, em parceria com o MIT App Inventor, que é uma das 5 melhores universidades do mundo. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês o que são os blocos que eu estou falando. Eu escolhi aqui, propositadamente, os blocos relacionados à matemática, e vocês veem que vai ser o seguinte, eu tenho blocos de soma, eu tenho blocos que extraem a raiz quadrada, módulo, cosseno, seno, tangente, transforma graus em radianos ou gradianos em graus. Eu faço comparação entre maior que, menor que, resto. Então, são as operações básicas de matemática que você sabe, em conjunto, vai criar uma expressão e, a partir daí, né, a criatividade é o nosso limite. Beleza. Eu estou falando aqui bastante e eu sei o seguinte. A gente sempre está escutando, né, é muito comum na literatura da educação matemática, as pessoas dão conselhos para a gente, mas eles não falam para a gente como fazer, eles não dão um exemplo prático. Isso eu sei que é ruim. E vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Quando eu falo em fazer um aplicativo, é o seguinte, a gente não espera que os nossos alunos vão sair do terceiro ano e vão invadir a NASA, ou vão trabalhar na FBI atrás de hackers, não é isso. Quando a gente fala em aplicativos na área de matemática, a gente não pode comparar com aplicativos igual o WhatsApp, o Facebook, o TikTok, né? São aplicativos, eles têm funções diferentes. Então, aplicativos de matemática nada mais são do que calculadoras. Se elas são calculadoras, elas vão seguir um algoritmo básico. E quase todos os conteúdos que a gente trabalha em matemática, seja no ensino fundamental ou seja no ensino médio, são algoritmos, são pequenas fórmulas. Então, por que eu não posso transferir para o celular, ou para o computador, ou para qualquer outro tipo de mecanismo, fazer essas operações, né, chatas ou mais lentas, e trabalhar de forma mais agradável com meus alunos? E aí eu vou aqui na tela, eu tenho alguns exemplos para vocês. São exemplos que eu já fiz, que eu conheço, eu sei fazer isso aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, imagina que você está trabalhando com seus alunos do sexto ano, ou do ensino médio, não tem problema, você procurar e testar números primos. Pelo teorema de Fermat, pelo teorema chinês do Hessel, pelo teorema de Wilson. Você acha que seria possível? Vou até jogar a pergunta para vocês. Vocês lembram como é que faz isso? De repente, a gente acha que o que poderia ser fácil, a gente acaba até caindo na cilada. Aí eu falo assim, se você sabe fazer um aplicativo que consiga testar e achar números primos, então, de repente, eu posso fazer um outro aplicativo, que é um outro projeto, já é mais 2 semanas de trabalho, que faça fatorial. Daí eu já posso ir para um terceiro projeto que vai trabalhar com decomposição em números primos, teorema fundamental da aritmética, ou determinar os divisores de um número, determinar as raízes de outro projeto. E eu falo isso porque, de repente, você tem algum aluno ou aluna, seja no ensino médio, ensino fundamental ou na faculdade, né, como eu já tive essa experiência de chegar no curso de engenharia, né, e durante o processo ali, o aluno ele teve dificuldade de achar o MMC de 2 números ou fazer a extração pela fatoração de uma raiz de um número. Ele não tinha ideia do que era a parte, ele não sabia o que era trabalhar com números primos. Mais então, 5 são minutos, lacunas. Beleza. Então, são 5 lacunas. Perdão. Então, são lacunas que ele leva para a vida adulta. Outros projetos. Ângulos externos diagonais, que é fórmulas. Matrizes determinantes. Se você sabe fazer matrizes determinantes, você já pode fazer outro projeto com sistemas lineares, mensagens codificadas.
Você pode calcular o seno, o cosseno. Ah, mas eu também sou professor na área de ciências. Então, vamos trabalhar um projeto que use o IMC, o cálculo de índice de massa corpórea, né, que você já pega aí elementos da função quadrática. Não, mas eu já estou trabalhando com juros simples e juros compostos. Ótimo. Por que a gente pode construir um projeto em que ele vai determinar as parcelas pelo método Price, o SAT? E a gente sabe que são atividades extremamente chatas, são extremamente demoradas de você resolver. E por que o aluno ele não pode ser ator da sua própria, do seu próprio processo de aprendizagem, utilizando a ferramenta que ele mesmo criou? Isso não seria uma fraude, né? Na verdade, ele ensinou o aplicativo a fazer. Então, se ele ensinou o aplicativo a fazer, ele assumiu o papel de professor. E quando você assume o papel de professor da máquina, né? A gente até já olha ali com carinho de filho, a gente já olha com cuidados, e a gente vai ser obrigado a fazer o seguinte, uma coisa que eu falei lá no início da minha apresentação, a ideia da pesquisa. Ele vai ser obrigado a pesquisar. E, de repente, ele começa a ver ali elementos de matemática, ele vê as propriedades básicas, ele vê a natureza das relações, das operações, e ele assimila aquilo tão naturalmente, né, de forma tão tranquila, que é muito mais agradável ter um trabalho em sala de aula desse porte. E por fim, nós temos aqui exemplos de equações em segundo grau e teorema de Tales, que foi o vídeo que o Gustavo estava passando no início. Bem, como eu falei nesse instante, né, é muito conselho e pouca prática. A gente sempre tem muito problema na nossa área, porque as pessoas dão conselhos, mas você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo, mas não te dá a ferramenta para você fazer. E eu passei por isso quando eu estava construindo o meu material. Então, o que eu resolvi fazer? Eu cheguei, fui no YouTube e comecei a criar vídeos. Eu aprendi a fazer um aplicativo de extrai equações em segundo grau, fiz o vídeo. Eu aprendi a fazer um aplicativo que determina números primos, eu fui lá e fiz o vídeo. Por quê? Porque eu quero que os meus colegas professores e alunos também, eles possam participar do que eu estou vendo aqui, do que eu sei que é viável. Então, meu tempo aqui está finalizando. Eu acredito que daqui a pouco, depois da fala de Rafael e da nossa conversação, eu posso mostrar para vocês na prática, aqui ao vivo, como é que vocês podem fazer um projeto pequeno, bacana, de 8 aulas, 10 aulas, que você, à distância, né, aproveitando essa ideia da pandemia, que os alunos estão em casa, você também, e as pessoas podem fazer coisas bacanas, ok? Muito obrigado pela palavra, Gustavo, vou devolver para você, tudo bem? Falou, querido Marcos. Você falou aí da questão da prática, né? Colegas, é Sim, o sim. seguinte, nós temos aqui uma interface sempre assim, de trabalhar com teoria e prática, foi isso que a gente estava discutindo, e eu agora venho com a ideia da prática, certo, Marcos? O grande problema nosso Sim. agora, nesse momento, é dar aula. E como é que eu vou usar ferramentas para dar aula? Geralmente, nós utilizamos um quadro, né, para dar aula na nossa escola, a gente tem, no mínimo, um quadro, e esse quadro a gente pode estar trabalhando. No entanto, quando eu estou distante da escola, eu preciso de ferramentas que sirvam como quadro. E trabalhar com matemática é mais complicado, porque a gente precisa de fórmula. Então, eu vou trazer para vocês duas plataformas e a gente vai falar que serve para qualquer série, tá? Eu vou apresentar para vocês essas plataformas e com esta plataforma eu vou tentar trazer um pouquinho da ideia de matemática. Assim que estiver compartilhando a tela, só me falar, alguém poderia me estar compartilhando. Pronto. Eu vou trazer para vocês e vou anotar para vocês o DudaMat. O DudaMat eu vou colocar no nosso chat, tá? Então, vou colocar aqui no nosso chat o DudaMat. É uma plataforma que é para a gente utilizar agora, por exemplo, para dar aula. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou trazer a questão de um ábaco. Então, veja bem esse ábaco aqui. Esse ábaco, se eu escolher aqui 2 unidades, eu vou ter o número 2. Se eu escolher aqui uma dezena, eu tenho o número 12. Se eu escolher aqui uma unidade de milhar, eu vou ter esse número aqui, 1012. Mas se eu quiser mudar de base, eu também posso fazer a comparação. Então, vou botar aqui uma base 7. O que seria a base 7? Se eu quero explicar para o aluno que a gente pode ter diferentes bases, eu posso fazer a transformação de base aqui. Então, por exemplo, como é que eu escrevo o número 12 na base 7? Eu vou escrever 1, 5, né?
Como é que eu posso escrever aqui o número 1012 na base 7? 41122. Então, é um exemplo aqui de notação de base, tá? Isso aqui é uma plataforma que eu posso estar utilizando isso aqui. Eu também posso estar utilizando a ideia de estatística. Então, aqui eu vou colocar três valores. Eu vou colocar aqui 3 valores, certo? E nessa plataforma aqui, eu vou pedir para calcular a média. Então, ele automaticamente me mostra a média. E eu posso aqui colocar para fazer o virtual, né? Ele também pode me dar o desvio padrão, tá? Eu posso colocar em ordem crescente. Eu posso colocar aqui a gente trabalha com esse desvio, o gráfico do desvio. Então, é mais uma possibilidade. Eu posso fazer aqui uma equação do segundo grau, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui no valores de A, B e C. Então, diferente olha as propostas que a gente está trabalhando, tá? Diferente de Marcos traz uma proposta para que a gente possa fazer esse próprio aplicativo. Mas se você me falar bem assim, professor, mas eu não tenho essa facilidade. Então, eu posso utilizar aplicativos que já estão prontos. Então, aqui eu posso pedir para fazer essas contas, tá? E aqui eu consigo mostrar para o aluno como fazer essas operações e fazer passo a passo, tá? Então, eu posso fazer essas brincadeiras. Bom, vamos pegar outro. Aqui a gente tem um monte de fórmula, tá? Então, essa aqui é chamada de DudaMath. É uma plataforma que eu posso estar utilizando para fazer operações diversas, tá? Então, eu posso estar brincando aqui com as equações, e aí eu fazer aqui uma operação de manipular, fazer gráfico. Então, aqui você tem uma facilidade de brincar. Claro que nesse curso a gente não vai conseguir mostrar tudo. O que a gente faz? Qual a ideia desse curso, desse nosso bate-papo hoje à noite? Juntar 60 pessoas numa noite, com um doutor, com 2 mestres, 3 mestres que nós estamos aqui, para a gente discutir isso. É para mostrar caminhos alternativos, tá? Então, aqui você vai brincar aos pouquinhos. Vou botar mais uma vez esse Duda aqui, e é livre, tá? Você pode utilizar à vontade. Então, eu vou colocar aqui no nosso bate-papo, depois vocês pegam. Agora, eu vou apresentar outra tela. Eu vou fechar o Duda, tá? E vou apresentar aqui o Canvas, o Grasp-Matic. Esse aqui eu até gosto mais. Eu vou falar sobre fração. Eu vou dar aula sobre fração agora, tá? Para que a gente possa dar aula de soma de fração, eu tenho A dividido por B. Vou digitar aqui. Mais C dividido por D. Eu tenho que deixar claro para o aluno que o valor de A, o valor de B, o valor de C, o valor de C e o valor de D são números quaisquer. No entanto, o valor de B, que é aqui, ó, e o valor de D, eles não podem ser iguais a zero. Então, eu tenho que deixar claro isso aqui, porque não dá para fazer essa operação. Então, esses valores aqui eu trouxe, beleza? Agora, eu vou ensinar para o aluno como é que ele faz a soma. Eu posso somar esta fração aqui? Vou tentar aqui somar. Não pode fazer a soma. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Então, como é que eu vou fazer uma soma de fração com denominadores diferentes? Eu vou pegar este denominador aqui, o B, e só vou, aqui, ó, do jeito que está aqui, só vou puxar e multiplicar. B vezes C e B vezes D. E agora eu vou pegar o D e multiplicar tanto por A quanto por B. Só fiz arrastar. E agora eu posso fazer a soma. E aí eu posso aqui mostrar passo a passo do que eu fiz. Então, veja bem, olha meu quadro, como está aqui montado, e eu estou dando aula de matemática utilizando soma de fração. Mas aí o aluno fala bem assim, cara, e se esse valor de A for 3, o valor de B for 5, o valor de B for 7, e o valor de C for 7 e o valor de D for 10.
Como é que eu vou fazer essa soma? Então, você vai pegar aqui, ó, 3/5 mais 7/10. Como é que a gente faz? Pega esse 5 e multiplica por 7. E também multiplica por 10. Pega esse 10 e multiplica por 3 e também por 5. Opa, volta aqui, que eu não, isso que eu queria fazer. O 10, eu vou multiplicar aqui por... Volta. Rafael falou que isso ia acontecer comigo. Bom, aqui eu tenho esta operação. E agora eu vou fazer a multiplicação. 50. Vou multiplicar aqui em cima. Pronto. E aí eu vou fazer a soma de fração. E aí eu posso puxar aqui e arrastar. E ainda posso simplificar esta fração. Então, ainda consegui simplificar esta fração aqui, ó. Certo? Então, eu consegui trabalhar com a ideia de soma de frações aqui. E eu posso também trabalhar com multiplicação, posso trabalhar com todas essas ferramentas. Eu vou colocar isso aqui. Ah, tem meu nome porque eu fiz a conta que eu me inscrevi com a questão do Gmail. Olha a ferramenta que eu tenho para poder trabalhar com esse quadro. Vamos falar de equações. Vamos lá falar de equações, tá? A equação 3x mais 15 é igual a 2x menos 25. Olha, é bom a gente lembrar que quando a gente trabalha com equação, a gente tem que trabalhar com a ideia de adição aos membros, né? Adição e multiplicação, ou seja, as operações que faz de um membro tem que fazer em outro. Então, aqui eu posso trocar e eu posso pegar aqui, ó, e apertar aqui. Para resolver essa equação, o que eu preciso? Eu preciso tirar esse 15, né? Então, eu vou tirar esse 15. Como é que eu tiro esse 15? Colocando menos 15 dos dois lados. Pronto, acrescentei o menos 15 dos dois lados, ó. De novo. Como é que eu faço para tirar esse 15? Eu vou colocar menos 15 dos dois lados. E agora eu posso fazer a soma, tá? A operação aqui com esses termos. Então, aqui eu venho aqui somar esses termos, tá? Então, veja que eu estou aqui montando a minha equação. Ah, eu quero também tirar esse 2x, porque esse 2x está me atrapalhando, tá? Então, aqui eu vou colocar menos 2x. Por que eu fiz isso? Porque esse cara aqui está me atrapalhando. Então, esse cara vai vir com esse 2x. 2x com menos 2x dá 0. 3x menos 2x dá x igual a 40. Pronto. E aí eu posso mostrar para o aluno, passo a passo, o que eu fiz. Quando o aluno já está ciente dessas operações e que você tem que fazer a soma dos dois lados, né? A gente pode também fazer uma brincadeira. Por exemplo, 4x mais 12 igual a 60 mais 5x. Opa! 60 mais 5x não, vai botar 8x. Bom, já que o aluno já tem prática, a gente pode fazer a seguinte operação. Ó. Em vez de somar, em vez de você somar 12 aos dois termos, aqui, eu posso fazer o seguinte, pego esse 12 e arrasto e coloco aqui. Aqui ele já está observando que a gente fez a operação, ou seja, já consigo evoluir para a fase 3 do ensino de equações. E aqui eu posso pegar esse 8x e trazer para cá. E aqui eu posso fazer essas duas somas, apenas com um toque. Eu posso pegar esse 4, passar para cá dividindo. Eu posso fazer a divisão e acabei minha equação. E aí eu puxo aqui e arrasto para o meu aluno a equação que a gente acabou de fazer. Então, veja só, eu estou trabalhando à distância com o meu aluno, no meu computador, e eu consigo mostrar as contas sem fazer nada, não estou utilizando câmera. Por que eu preferi essa ferramenta? Porque quando eu estou escrevendo no quadro, por exemplo, né, a gente está dando aula, né, bota um quadro na parede, você começa a escrever, você tem que tomar cuidado no seu transmissor, porque senão vai ficar espelhado, o aluno não vai entender nada. Então, você tem que transmitir de forma espelhada. Aqui não, o aluno está vendo a minha tela, e eu consigo, nas plataformas, trabalhar com isso. E aqui agora eu vou fazer uma outra coisa. Então, eu vou apertar aqui, eu já posso
fazer aqui uma operação também, aqui que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma função, tá? F de x igual a x ao quadrado. Essa aqui é uma função, tá? Como é que eu consigo olhar para o quadro desta função? Então, eu vou colocar aqui um gráfico, ele vai carregar esse gráfico, e qual é o valor de x, enquanto ele carrega, qual é o valor de x, se x for igual a 10, qual é o valor da função, tá? Então, eu vou pegar esse gráfico aqui e vou trazer ele, ó, só arrastar aqui, tá vendo? E ele vai montar a minha função. Agora, eu quero saber o seguinte, qual é o valor de x, desculpa, da função quando x é igual a 10? Eu vou pegar o x aqui, ó, olha o que eu vou fazer, ó. Selecionei ele e vou soltar aqui dentro. E automaticamente ele vai fazer a conta para mim e eu vou saber que aqui é 10. Agora, eu ainda posso até fazer uma brincadeira a mais, tá? Eu posso pegar aqui e falar bem assim, e se essa função fosse x ao cubo? O que aconteceria se a gente conseguir aqui mexer aqui na função x ao cubo, tá? Eu posso mexer nesse cara aqui, ó. Aumentar o meu x ao quadrado e passar para x ao cubo. Tá certo? Eu não vou conseguir fazer isso aqui porque o computador deu uma travadinha, mas isso aqui você consegue fazer com o aluno. Ah, você pode fazer antes, deixar tudo pronto e você só substituindo aqui, tá? E fazer, gravar. Você também pode, uma outra coisa que você pode fazer é salvar toda a sua aula. Uma outra coisa que você pode fazer também é colocar na sua sala de aula. Aí você pode colocar na sua sala de aula do Google Class. Então, aqui, se você precisar de fórmulas, ele também vai ter, você pode salvar fórmulas. Você pode colocar texto, tá? Então, olha a quantidade de possibilidades que tem. Vamos agora, porque nós temos aí uma seguinte ferramenta, né? Estamos utilizando 3x mais 2y mais 4x ao quadrado. Se por acaso x assume o valor de menos 10, se por acaso y assume o valor de 8, qual é o valor desta operação aqui? Então, eu pego o meu x aqui, ó, e trago aqui para o x. O que ele fez? Ele tirou o valor de x, abriu parênteses e colocou o valor menos 10. Se eu pego esse valor de y aqui e coloco aqui, ele vai substituir pelo valor de y. E aqui eu posso fazer a operação de potência, eu posso fazer as multiplicações, tá? Fazer as multiplicações. Para ficar um pouquinho mais baixo, eu vou trazer para cá. E aqui eu posso fazer a operação de soma. Então, observe a ferramenta que eu tenho para dar aula para o meu aluno. E aqui eu posso trabalhar com soma de fração. Os professores que estão que estão trabalhando lá na quarta série, né, que a gente tem alguns professores aqui na quarta série, a gente pode utilizar a seguinte ferramenta. Vou tentar aqui, colocar aqui, tirar esse coisa de tela. Eu vou colocar aqui assim, a equação 3 vezes, eu vou abrir esse quadradinho aqui, mais 5 é igual a 15. É assim que a gente começa a trabalhar na quarta série a questão de equações. Aí eu venho aqui e vou colocar assim, ó, 2. Eu vou colocar aqui 5. E aí eu vou perguntar bem assim, ó, será que esse 2, se eu colocar aqui, dá certo? 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 5 é igual a 15? Não. Então está errado, né? Então eu não vou poder fazer isso aqui. Será que o 5 dá certo? 3 vezes 5, 15. 15 mais 20, 15 mais 5 dá 20. 20 é igual a 15? Não. Então está errado. Qual seria o número que eu devo colocar aqui? Aí eu pergunto para os alunos, qual seria o número que eu devo colocar aqui?
certo? Então, o número que eu vou colocar aqui é 10 sobre 3. É claro que eu não vou fazer essa conta aqui com o aluno, né? Porque senão ele pode ficar, para o aluno não ter essa fração. Mas é que eu posso multiplicar, fazer essa multiplicação, e aí chegar à minha resposta de 10 sobre 3, tá? Então, eu tenho infinitas possibilidades também assim, mas eu tenho uma grande possibilidade até de colocar um vídeo no YouTube aqui, se eu quiser transmitir a minha tela, transmitindo pelo YouTube. Eu uso muito essa plataforma para gravar minhas aulas, tá? Então, aqui eu posso também entender que a questão de y igual a 12x. Vou tentar fazer uma ideia de gráfico. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui para ficar a tela um pouquinho mais limpa. E aqui eu posso tentar colocar... Vou tentar fazer aqui o que eu tinha tentado fazer, né? Que é colocar a função, puxar aqui para a função, fez o gráfico. Vou tentar mexer aqui no valor de... Rafael falou bem assim, testa na hora. Na hora que eu estou dando aula, funciona legal. Agora, quando chega aqui, começa a apertar aqui, não consegue transmitir. Mas eu consigo mexer aqui, ó, com os números, tá? Mas é porque, como está puxando aqui, ó, eu consigo mexer através dessa ferramenta aqui, ó, aumentar e diminuir o valor do coeficiente e fazer com que a função aqui, ela mexa o gráfico e mostre igual o GeoGebra, tá? Então, eu também tenho essa ferramenta fora o GeoGebra. Bom, eu não sei meu tempo como é que ficou, se está estourado ou não. E eu não sei se está estourado, né, mas aí eu dei uma olhada. Bom, essa é a ideia de trabalhar com essa ferramenta na prática. Grande Rafa. É com você, garoto. Boa noite, pessoal. Gu, projeta meu slide aí, por favor. Vou colocar agora, seu slide. Quando você se apresenta, eu vou colocar aqui. Desafio falar depois dessas duas feras aí, depois desses programinhas que despertou interesse aí. Tô louco para usar agora também isso nas minhas aulas online. E eu estou esperando aparecer o slide. Apareceu, Rafa? E já tem... Apareceu, não. Apareceu. Quem é Rafael Almeida? Apareceu, Gu. Quem é Rafael Almeida? Passa aí o primeiro slide, por favor. Isso. Quem é o grande Rafael Almeida? Esse meu amigo aí de longas datas. Quando eu conheci o Gustavo, eu estava na pergunta Sim, Rafa. de matemática para tentar Ô, Gustavo, o áudio entender. de Rafael está cortando. Eu não sei se para os outros usuários também. Isso que a gente está vendo aqui agora. Rafa, seu áudio está cortando. Você consegue dar uma estabilizada aí? De repente, se Rafael cortar o vídeo, ficar só com áudio, talvez ele melhore a conexão Para dele. ver se melhora. Corta a sua imagem, Rafa, que aí talvez melhore. Pessoal, só para deixar claro que Rafa está com um probleminha aí na transmissão, desde cedo, né? Então a gente está aí com essa dificuldade aí, brigou hoje a tarde toda para... Rafa mora bem longe, lá na casa do Caixa Prego. Rafa, tá cortando seu áudio ainda. Teste. Melhor. Testando ainda, está cortando ainda. Continua cortando. Sim, Zena, essa dificuldade mesmo que todos nós enfrentamos, mas nem por isso a gente para, né? Você vê aqui que a gente está na luta o tempo todo assim. Pronto, Rafa. Rafa? Se parar é pior. A gente está...
É interessante que a gente já tinha falado, feito um teste hoje, o Rafael está com dificuldade na internet desde cedo, ele mora no interior, né, de uma zona rural, e aí a gente está com essa dificuldadezinha aí. Mas está todo mundo conseguindo ver o slide agora, nesse momento? Sim, o slide aparece. Está na foto dele. Tá. Rafa? Engraçado que a conexão dele não tinha caído, né? Ele ficou online o tempo todo. Na vez dele falar... Ele está com o áudio de Rafa está desligado, está tentando ajustar. Pessoal, essas dificuldades, todos nós estamos enfrentando, né? A gente sabia muito disso, a preocupação de Rafa era com a qualidade, ele queria até dar uma cancelada hoje por causa disso. Ele saiu, vai tentar voltar para a reunião. Enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está lá trabalhando no áudio, vocês não querem fazer uma pergunta para Marcos, não? Esse Helena aí é meu amigo Marcos, ele trabalha com a questão de programação. Tá? Eu cheguei, Gustavo, aproveitar essa pausa aí, eu estava no supermercado e aí eu cheguei abafado aqui. Do jeito que eu liguei o computador, eu loguei na reunião e não tinha notado que minha filha tinha feito o login. Entrou como Helena. Helena é gente boa demais. Pessoal, alguém quer fazer uma... Oi, Pronto, voltei. Rafa, agora melhorou. Tá, o áudio voltou, tá bom? Isso. Pode continuar. Pode continuar agora. A grande questão da minha vida, quando eu comecei o curso de licenciatura, é para que serve a matemática. E aí, eu estudei com esses dois personagens aí, essas duas feras, durante 3 semestres na UNEB, mas eu concluí minha graduação na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Fiz mestrado na Universidade Federal de São Carlos e o doutorado na União. E eu descobri que a matemática é linda, maravilhosa, né? E que essa pergunta para que serve, ela é tão complexa de se responder, mas também ao mesmo tempo tão bonita. Porque a matemática tem uma utilidade muito grande. Muito embora, quando a gente está estudando a matemática no ensino fundamental e médio, a gente não consiga ver a matemática com toda essa potencialidade. Passe aí. Vou falar um pouquinho sobre o que eu estudo. Né? Eu tenho 2 objetivos aqui. Aqui apresentar um pouquinho sobre os conhecimentos matemáticos do ensino. E o objetivo 2 dessa apresentação é mostrar uma ferramenta para vocês, que vai na mesma linha do que os meninos apresentaram, de ser mais uma ferramenta para o professor. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre quais são os conhecimentos matemáticos para o ensino, já que a gente está falando com professores, e tem alunos meus aqui também, e futuros professores de matemática. Né? Passa aí, Gu. Tá aí. A gente tem... Pode passar. Dá um toquezinho aí. Conhecimento do conteúdo. Na tela aí, conhecimentos matemáticos para o ensino. A gente vai ter próximo conhecimento pedagógico do conteúdo. E a gente pode, Débora Bal, né, coloca essa separação e categoriza o conhecimento do conteúdo. E aí ela coloca a parte. Vai, Ego, mais uma vez. Mais 2, por favor. Vai aparecer o conhecimento do conteúdo com o conhecimento pedagógico do conteúdo. A gente tem um conhecimento comum do conteúdo. Clica aí, Ego. O conhecimento comum do conteúdo. O que é esse conhecimento comum? Todo mundo que estudou matemática sabe como efetuar uma conta, né? Sabe armar a continha. E muitas vezes, né? Rafa, seu áudio deu travada de novo. Sabe armar a continha. Sabe armar a continha. É o conhecimento comum. Quase todo mundo sabe fazer uma continha de adição. Né? Mas
Se todo mundo sabe armar uma continha de adição, todo mundo sabe ensinar contas de adição? Não. O conhecimento comum é saber armar, saber resolver. Ok? Então, para ser professor, não basta ter só o conhecimento comum do conteúdo. Pode passar algum. O professor também precisa do conhecimento horizontal do conteúdo. O que é esse conhecimento horizontal do conteúdo? É pensar no ensino de matemática, de como as áreas da matemática se conectam. Eu vou ensinar adição hoje, mas no futuro, eu estou ensinando aritmética, mas no futuro eu vou trabalhar também com álgebra. Ao invés de somar números, eu vou somar letras, né, expressões. E como é que é feito isso, né? Como esse conhecimento que eu estou trabalhando agora vai influenciar lá na frente. E aí a gente tem, pode passar, o conhecimento especializado do conteúdo. Nesse conhecimento especializado do conteúdo, que é o que diferencia o professor, porque além de saber ter o conhecimento comum, além do horizontal, ele vai saber como ensinar esse conteúdo, como passar esse conteúdo. Né? Eu conheço que faz a pessoa ser professor, que não basta o conhecimento comum. Quase todo mundo tem um conhecimento comum de matemática, quase todo mundo sabe fazer adição, mas saber os erros que os alunos cometem, saber qual atividade oferecer mais, né? A gente tem aí conhecimento especializado do conteúdo que só o professor tem. E aí a gente vai para o conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento do conteúdo e do currículo. Esse conhecimento do conteúdo e do currículo é saber o seu conteúdo e como ele está no currículo, onde ele está inserido, que série você está trabalhando. Esse conteúdo vai ser retomado lá na frente, de que maneira, em que série, com que idade os alunos estarão. Né? A gente vai ter o conhecimento do conteúdo e dos estudantes, que aí quem é meu aluno, qual série que eu estou trabalhando, quais são os erros que eles cometem, né? Como superar, e aí né, a gente já relaciona, já sabe quem são os alunos, quais erros que eles cometem, a gente pode poder sanar. E, por fim, a Débora Val coloca o conhecimento do conteúdo e do ensino, que a gente tem aí o conteúdo do ensino, a gente sabe o conteúdo, mas aí agora a gente sabe estratégias diferenciadas para abordar esse conteúdo. Não adianta, né? Para ser professor, claro que para ser professor a gente precisa um pouco mais, mas para ser professor de matemática especificamente, né, esses conhecimentos são necessários. E aí no conhecimento do conteúdo do ensino, entra as estratégias de ensino. E nessas estratégias é que a gente tem algumas ferramentas. E aí, diante da... Passeio, né? Diante do que aconteceu no mundo, né? Onde a gente dava aula no quadro com giz, né? Ia para a lousa com giz, e hoje a gente precisa dar aula de casa. Né? Como é que fica o professor em tempos de pandemia? Professor que teve que aprender a dar aula online, trabalhar com ferramentas online, de uma hora para outra. Né? Como é que fica esse professor? Passei por favor. Né? Então, a gente tem algumas ferramentas, e a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje é o Kingsley. Eu vou tentar projetar minha tela para vocês, espero que eu consiga. Agora, Rafa? Tá? Vou tentar. Tá. Estão me vendo aí? A gente está vendo agora sim. Ok. Então,
aplicativozinho aí que eu vou apresentar para vocês. Por que que eu trouxe o Kingsley? Porque a gente tem que pensar, eu estou na onda da gamificação. O que é a gamificação? É trazer estratégias que games, que jogos utilizam para poder dinamizar a aula. Né? E pensando na aprendizagem imersiva, prender o seu aluno, para trazer o aluno para que ele possa se dedicar ao ensino, para que ele seja mais ativo na aula. E eu encontrei essa ferramenta, que é o Kingsley. Rafa, deu uma travada. Que Rafa, deu uma travada. Rafa, deu uma travada. Enquanto o Rafa está conseguindo pegar a estabilidade aí, ô, Rosinelli, a gente está falando, essa fala de Rafael, o Rafa, estou falando por cima de você, e na hora que você conseguir estabilizar, você pode falar, Rafa. Rosinelli fala bem assim, muito pertinente a discussão do Rafael, uma vez que o professor precisa ter o domínio do conteúdo para os conteúdos necessários a cada ano de ensino. É interessante a gente discutir aqui, porque eu vou puxar minha tela novamente para pegar essa fala de Rafael, tá? Enquanto o Rafael consegue se estabilizar, tá? Rafa, na hora que você conseguir estabilizar, você pode falar. O que Rafa fala é o seguinte, ó. Geralmente, quando a gente está dando aula, é comum a gente fazer assim, ó. 3x mais 6 igual a 36. A gente pega esse 6 e passa para cá. E ninguém se preocupa no que é. E aí dá 27, pega esse 3x aqui, passa, divide e fecha por 9. Se o aluno repetiu isso aqui, ele conseguiu fazer a equação, ótimo. Só que quando eu vou trabalhar com a programação de Arduino, Marcos vai trabalhar com programação de aplicativos e Rafael vai trabalhar com gamificação, a gente tem uma certa dificuldade. Por que a gente tem uma certa dificuldade? Porque o aluno não entende a operação que está por trás. Então, é por isso que a gente briga tanto para colocar aqui assim, ó, precisa colocar as propriedades da equação na mesa, tá? Eu preciso lembrar que eu tenho que acrescentar menos 6 de um lado, menos 6 de outro. Mas por que, professor, você tem que fazer essa forma? Porque a gente tem que ver o conteúdo como um todo. Resolver uma equação não é só encontrar a solução, é você projetar lá na frente. Então, 6 menos 6, 0, aí 36, e aí você vem aqui e coloca o quê? Ó? Divide por 3. Aí você fala, mas é muito preciosismo. Não, não é preciosismo, professor. Não é preciosismo. Isso aqui não é nenhum preciosismo. Isso aqui é porque a gente precisa. Pronto, Rafa. Desculpa, voltei. pode continuar. Ter uma noção da matemática como um todo, né? E não só noção da matemática, mas noção de como abordar essa matemática em sala de aula. Né? E vamos lá, estão vendo uma apresentação aí? Sim, tranquilo, pode continuar. Então, esse aplicativo, ele é interessante e ele é bem legal porque ele pode ser usado em várias plataformas. O que eu estou mostrando para vocês é da web, né? Estou aqui no navegador, mas também há o aplicativo tanto do Google como da Apple também. E essa ferramenta, ela cria cards, flashcards. Para que funcionam os flashcards? Serve para o aluno estudar. Por exemplo, vamos aqui trabalhar com o que é tecnologia. Clicar no cartão e o aluno pode aprender os conceitos, o que é um hardware. Né? E eu venho aqui e vou estudando. Eu vou criando
os cartões. O que são flashcards? Feitos, né? Eu posso criar perguntas e respostas para poder estudar. E olha aqui que legal. Quando eu faço e vou estudando, o próprio aplicativo, olha aqui, ele me mostra onde eu errei, onde eu não errei, o que eu preciso estudar. Ai, né? agora eu consegui. Eu posso colocar mais questões. Eu também posso aprender, né? Eu posso criar os cartões, posso aprender. Eu vou começar a estudar aqui, né? Mostrar para vocês. Né? É... eu acho que é o 3,1416. número. Vamos lá. Eu acho que é o número pi. Ó, errei. Né? Estude essa. Por quê? Porque a definição era essa e eu disse número pi, mas a resposta era a pergunta, qual o valor do número pi? Então, a gente pode estudar, né? É bem interessante para estudar conceito, definições, mas não só para isso. Não só para isso. Deixa eu mostrar. A gente tem aqui o combinar. Deixa eu voltar aqui na minha. A minha Rafa, seu som cortou de novo. internet aqui. A gente teve num sítio, teve muita chuva na região e a internet ficou um caos de ontem para cá, principalmente. Né? E eu tô com esse problema. Mas vamos lá. Já conseguiu retornar aí? Eu tô aqui. Sim, conseguiu. Qual a área do quadrado? Então vamos lá. 4? E aí, qual lá a gente já sabe que é 16 unidades diárias. Olha aqui o preciosismo, né? A gente pode colocar desenho, pode brincar, tem mais cartão. A gente pode também aritmética, 4 mais 9. Né? Clica no cartãozinho, 13. Mas, Ô, Gustavo, você vamos... tem o link do site para passar aqui para a gente fazer junto aqui na reunião? Do card a gente vai fazer depois. A gente fazer o card. Você tem um aí, Rafa? Agora, não, porque a internet pode cair. Tá, beleza. Eu libero. Avaliar. Esse aplicativo a gente pode construir de graça, não é isso? Colocar para o professor. Sim. Tudo que eu estou mostrando, como eu trabalho de formação em professores, eu tento levar em avaliar, é muito interessante, porque o próprio aplicativo já tem 3 questões escritas, não sei se vocês estão visualizando já aí, né? A gente tem perguntas de correspondência, ó, A, B ou C. A gente tem questões de múltiplas escolhas. Né? E como eu fiz pouquinhas perguntas, a gente ainda tem questões de verdadeiro ou falso. Ó. E aí a gente pode responder e verificar as respostas. Então, o professor também pode criar testes, e é interessante colocar aqui, que esse aplicativo é compatível com o Google Classroom. Então, você pode colocar como uma atividade sua no Google e utilizar depois. O que é interessante também? Verificar a habilidade do nosso aluno de raciocínio rápido. Olha essa atividade de combinar. É interessante lembrar que todas essas atividades têm no aplicativo também, com exceção do gravidade, que eu vou mostrar daqui a pouco. Olha aqui, ó.
eu tenho que combinar respostas e perguntas. Como se chama um polígono convexo com 6 lados? Né? Hexágono, olha aqui. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. É a descrição do teorema de Pitágoras. E eu tenho tempo, 4 mais 9, 13. A área de um triângulo cuja base mede 3 e 4, base e altura mede 3 e 4, respectivamente. Então, esse aqui, raiz quadrada de 49 e 7. E 5 vezes 6, eu não sei, mas é a última que sobrou. 30. Olha o tempo, olha. Nossa. O recorde é de 13,3 segundos. Posso jogar novamente. Como eu vou disponibilizar na sala? Os alunos vão entrar, vai ter um recorde por aluno, vai ter um ranqueamento. E aí você, professor, pode premiar o aluno mais rápido ou não, pode fazer várias opções. Vai ter várias opções aí para brincar com o seu aluno ou não. Uma outra. Rafa, seu som... Ah, tá. Essa da gravidade, ela é interessante, mas só acontece não Ô, Rafa, a professora Fátima está perguntando se você consegue colocar números positivos e números negativos aí nesse jogo. Consegue? Sim. Eu vou responder. Sim. Fátima, a gente está com problema na conexão, como já foi falado, né? Desde o início a gente pediu desculpa. O link está aqui, viu, Anderson? Aqui do Kisley. Também está aqui o link das plataformas do... A gente vai fazer um compilado aqui dessas plataformas todas. E aí a gente consegue visualizar aqui. Eu também vou botar o Mate. Oi. Sim, Rafa, deu uma olhada. Eu acho que não vai conseguir fazer esse último seu aí. Pessoal, a gente vai preparar já para as perguntas, hein? Rafa, de novo. Se eu caiu aí. Oi, teste. Oi. Pode voltar. Fala. Estou aqui. Escutamos. Escuta. Gravidade. Isso. Olha aqui. Inglês, responder com inglês ou português. Isso aqui é só a ordem dos cartões, né? Eu tinha colocado o inglês, seria as perguntas, responder com português, que serão as respostas. E aí a gente coloca aqui, isso aqui, a dificuldade vai ser a velocidade, tá? E vou estudar todas as perguntas, não só as estreladas. Vamos lá. Né? Iniciar jogo. E aí os asteroides vão descendo e eu vou ter que acertar a resposta. Para impedir que os asteroides toquem os... Né? Olha lá. Pronto, acertei. Pontuação 170. Né? Se tá vindo 6 unidades de área, eu não sei, é o que? Triângulo? Tá? Errei. Errei. Não, quadrado. Rafa, seu jogo parou. Não é. Olha o que acontece. A resposta passa, eu errei. Tá me ouvindo? Sim, beleza, agora tá. Como eu errei a pergunta, ele vai me mostrar qual era a resposta verdadeira. Né? Então, além do gravidade, eu vou acelerar porque aqui tá horrível vocês assistirem. Eu posso criar o jogo e vocês jogarem comigo agora. Acho que alguém pediu isso agora há pouco, né? Que é o live. E com isso aqui eu crio um link, né? Que eu vou criar um jogo, né? Posso criar equipes, por exemplo, eu poderia colocar vocês em equipes ou jogadores individuais,
e disponibilizar o link para que vocês pudessem jogar, tá? Eu quero essa combinação aqui. Tá travando, Rafa. E aí vocês poderiam jogar. Eu não vou... Horrível. Travou. Você não vai conseguir fazer Mas essa demonstração, não, Rafa. eu queria mostrar para... Oi? Não. Eu queria só mostrar para vocês que é possível jogar. Ó, agora eu quis ver. Beleza. Olha, se vocês entrarem no site que gerou aqui, ou entrar pelo aplicativo, se vocês estiverem no celular, a gente consegue jogar. Tem pontuação. Então, você pode utilizar o Quizlet tanto para estudar, como para gamificar as suas aulas. É uma ferramenta que o aluno pode baixar offline e poder estudar. Ele pode estudar. Você, professor, cria os flashcards para ele, coloca para ele para estudar. E quando chegar na escola, você pode gamificar suas aulas e ver se realmente os alunos estudaram e aprenderam e compreenderam o conteúdo. Então, é mais uma ferramenta para o professor de matemática diversificar as aulas. Ô, Rafa, Claro eu que vou foi uma começar logo. pincelada muito rápida, mas... Oi. Eu vou começar a fazer uma pergunta aqui para você. Eu vou começar. Ô, Rafa. Oi. A gente vai começar a fazer a sessão de perguntas, né? Eu já começo perguntando aqui para você. Esse aplicativo, quando eu convidei vocês para participar desse encontro hoje à noite, eu mandei, além do convite, né? Eu também mandei que vocês fizessem o cartaz junto comigo. A gente usou um aplicativo para fazer o cartaz de convite. E cada um foi movimentando, foi tirando uma parte, colocando outra. Rafa. Tá, é porque seu som ficou... Sim, Rafa. Aí eu queria saber o seguinte, é possível a gente fazer esse jogo a 4 mãos, mandar o link e a outra pessoa construir junto? Sim. Entendeu? Colocar para todos os professores, por exemplo, fazer esse jogo. É possível? Sim. Beleza. Pessoal, vamos abrir para o diálogo, bater um bate-papo, né? Rafa, você quer apresentar a sua tela final aqui? Só um minutinho para você terminar aqui. Que é para você terminar aqui o novo professor. Não. Tranquilo? Apresentei para mim a última aí. Isso. Está aqui o Rafael Mate. Esse aí é o contato de Rafael. A pandemia vai revolucionar o professor. O que o novo professor vai ficar. Então, eu acredito... Rafa, seu som já era. Caiu. Acredito que precisamos dominar as ferramentas digitais. Rafa, seu som caiu de vez. Oi. Pessoal, enquanto o Rafa tenta corrigir, seu som caiu de vez, Rafa. Oi. Pessoal, enquanto o Rafa não consegue estabilizar aí, Rafa, a gente vai abrir as perguntas aqui, se você conseguir escutar, aí você responde, beleza? Marcão, abre o seu microfone para a gente escutar as perguntas aí. Galera, fique à vontade para perguntar para a gente aí, pode apertar o santo da gente. Pode apertar, não. Você pode fazer qualquer pergunta aí que a gente não está preparado aqui, ensaiou as perguntas, não. Não tem nada combinado, né, Gustavo? Tem nada combinado.
eu só vou conseguir entregar a atividade amanhã, entendeu? Ô, Gustavo, eu estou vendo aqui o projeto apresentado por Rafael. Eu estou matutando aqui comigo como é que eu posso roubar essa ideia para mim e fazer alguma coisa parecida com os meus alunos. Criar um aplicativo parecido com esse, não é isso? Exatamente. Imagina só, a gente vai fazer alguma semana de matemática, uma feira de ciências, e aí a turma do nono ano A e a turma do nono ano B, cada um cria um aplicativo parecido com esse que Rafael apresentou para a gente, perguntas variadas, e aí eles podem trocar entre si para ver quem consegue responder mais perguntas. E aí o que acontece? A partir do momento que o aluno faz a pesquisa das perguntas, o aluno verifica as respostas, ele acaba memorizando aquilo. Sem estresse, de forma voluntária, é o nosso maior obstáculo, né? Não importa a ferramenta que foi apresentada aqui hoje, ou se você está trabalhando apenas com piloto e quadro branco. Se o aluno não tem a vontade de assimilar aquilo que a gente está passando para ele, né, qualquer trabalho que a gente faz, ele vai à terra. Então, se a gente promove oportunidades, seja através dos métodos tecnológicos, como os aqui de hoje, ou pelos métodos tradicionais, né, o nosso objetivo foi cumprido. Isso aí. A gente tem Ô, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que encontrar esses seus vídeos, né? Qual é o canal dos seus vídeos? Teria como você colocar aqui no chat o link aí do seu canal para que as pessoas possam... Porque, na verdade, essa discussão nossa aqui hoje é para mostrar as possibilidades que você tem como trabalhar com matemática, dessa maneira remota. Sim. A gente tem muitas possibilidades. Se a gente fosse passar aqui um curso individual de cada um dos três, era um ano, né? A gente... É uma vida. A gente ia ficar tem carga horária aqui de mais de 3 mil horas aqui de curso. Sim, sim. Ô, Gustavo, eu posso mostrar? Inclusive, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Você me dá a licença? Sim. Enquanto você está compartilhando a tela aí, gente, pode fazer perguntas aqui, o chat está aberto. Pode brigar aqui. A tela está aqui. aparecendo aí para você? Aproveita. Deixa eu pegar aqui uma tela qualquer aqui. Do Codular. Você está vendo minha tela? Ainda então, não. E agora? Agora sim. Está apresentando. Beleza, isso. eu vou lá no YouTube. E aí, o nome do canal que eu criei, Gustavo, chama-se Matemática com aplicativos, tá? Eu estou entrando aqui como usuário normal, a partir do usuário da minha filha, né? Que aí vocês vão ver como qualquer pessoa enxerga. Deixa eu tirar o som aqui. Então, nesse canal, eu disponibilizei a experiência negativa que eu tive quando eu estava montando o meu material durante a dissertação. Porque não tinha nada, pelo menos em língua portuguesa, que tivesse o material que eu precisava. Por exemplo, como você criar um aplicativo que calcula a tabela price, que calcula seno, que calcula fatorial, primos, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na tela, matrizes, juros compostos, IMC, equações de segundo grau, diagonais de polígonos, teorema de Tales, até brincadeiras como soletrando, né? Toda aquela lista de aplicativos que eu falei. De repente, fica um pouco... não ficou muito claro durante a minha fala que as pessoas podem pensar que essa ideia de você criar um aplicativo seja algo tradicional, de você pegar os meninos pela mão e levar para o laboratório de informática. Na verdade, o que acontece? Quase tudo que a gente monta aqui, seja de forma tecnológica ou de forma tradicional, a gente não consegue alcançar todos os alunos. Mas você pode aliviar a sua carga de trabalho quando você divide com o próprio aluno a responsabilidade de aprendizagem. Por que a gente tem que exercer a função exclusiva, né? Isso já foi discutido muitas vezes, não é uma fala minha. Por que a gente precisa ficar sobre as nossas costas a responsabilidade integral de ensinar nossos alunos? Por que os nossos alunos também não podem chegar e ter, né? Pelo menos em sua maioria não faz isso. Por que eles não podem chegar e procurar o próprio conhecimento e avançar nisso aí? Então, o que a gente pode fazer? Se nós temos um grupo de alunos, crianças ou universitários, não importa, né? Sempre aluno é aluno em qualquer circunstância, mas se ele tem
um empurrãozinho, se ele tem uma alavanca, né, um catalisador, um disparo, né, um gatilho, que vai fazer com que ele procure o conhecimento para ele avançar, é aí que está o pulo do gato. Então, se você apresenta, a ferramenta que você apresentou que demonstra os passo a passo das resoluções, poxa, é bom para crianças e alunos que têm dificuldade de ver os passo a passos. Aí o Rafael chegou e mostrou uma ferramenta em que você pode estar discutindo componentes, definições matemáticas e propriedades através de um sistema que é tipo um jogo. Ótimo, você já alcança alunos que têm um aspecto mais visual, né, de mais assim, de concreto. Eu vou e apresento a ideia de criar aplicativos. Aí eu já trabalho com indivíduos que têm uma criatividade, que têm condições tecnológicas, sabe, raciocínio lógico. Então, a gente pode alcançar quase todos os perfis dos nossos alunos. Então, imagina que você vai, algum exemplo básico aqui, né? Aí a gente vai sair da parte de teoria para a parte prática. Poxa, a sua escola faz uma feira de matemática? Se não faz, deveria. E não é nem para fazer um componente curricular para a coordenadora não ficar ali perturbando, ou para a direção. É porque você também precisa mostrar que a sua disciplina, ela está inserida no dia a dia, e não adianta você ficar falando ali, né, verbalmente, do dia com exercícios chatos. A gente pode mostrar de forma prática. E é uma oportunidade também do aluno chegar e mostrar talentos que, durante as nossas aulas, às vezes elas ficam escondidas. A gente fica naquela ideia ali, vocês vão fazer um trabalho aqui escrito e vão me entregar daqui a 2 semanas e vale 3 pontos. Esse trabalho escrito, tradicional, de apresentação monótona, que todo mundo já sabe que é que é copiar, os alunos copiam ali descaradamente, por que você não pode dar um projeto para eles? Né? A minha ideia é, poxa, vamos fazer um projeto, criar um aplicativo, porque, de repente, ali você está criando no aluno uma vontade de fazer algo que ele não sabia que ele poderia fazer. E vale lembrar também que essa fala não é minha. Pessoas como Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, o Michael Bloomberg, que é ex-prefeito de Nova York, Bill Gates e outros milionários que existem hoje no planeta Terra, eles já falaram e afirmaram que a linguagem de programação é a linguagem do futuro. Né, nem mais o inglês e também não vai ser mais o mandarim. Então, quem domina essa tecnologia, ela vai sair na frente e vai estar em alto grau de competitividade no futuro mercado de trabalho. Marcão, certo? Sim. Pegando o gancho aí da sua fala, é isso que a gente está dizendo. Uma matemática, ela não serve para decorar. Não é para decorar, eu não preciso decorar matemática. A gente tem que ter a organização de entender para que serve a matemática. É para a linguagem de programação. A educação no futuro, ela toda vai ter que ser voltada por meio de produção. A gente hoje observa a quantidade de ferramentas que foi apresentada aqui e que se a gente fosse explorar essa ferramenta, a gente poderia montar um curso de horas aí, de 3.000 horas, ou quanto que fosse possível, de cada ferramenta dessa. Então, isso também não é para o ensino fundamental 2, não é para o ensino, é para todas as séries. A criança tem que pegar a alfabetização na tecnologia lá da base. E a gente não precisa ter equipamentos grandiosos, salas de computadores enormes, porque a gente pode trabalhar com essas ferramentas acessíveis. E tudo isso de forma colaborativa. Então, hora que pergunta bem assim, como que a gente... Vamos mandar as perguntas. Como é que a gente trabalha? Parece que a gente está em outro mundo. Quando a gente está conversando aqui, eu e Marcos, a gente vai dar palestra, eu, Marcos, Rafael, a gente vai dar palestra pelo Brasil. Alguns professores falavam assim, na sua escola tem todos os equipamentos tecnológicos, tem tudo, é tudo fácil? Não tem nada fácil. Não tem nenhum, às vezes não tem nenhum, minha escola não tem nenhum equipamento. Não tem nada fácil. O que a gente briga é o uso do aparelho nas aulas. E a gente discutia muito isso. A formação, a gente falava assim, o professor tem que ter formação também. É necessário que um professor do ensino primário, o professor do quarto, quinto ano precisa conhecer essa ferramenta aqui que eu apresentei para, se quiser, a gente pode montar um curso só para isso, tá? Então, Rosinélia, nossos alunos têm dificuldades em participar de nossas aulas presencial. Isso tem se intensificado no cenário virtual também com as aulas remotas. Por que a gente está tendo essa dificuldade? Eu vou lhe responder. Porque as aulas à distância estão sendo iguais às aulas presenciais.
A gente quer Exatamente o que eu ia replicar falar, as aulas Gustavo. presenciais. Quer abrir uma janela e falar, agora me começa a minha aula, agora termina a minha aula. E remotamente não tem isso. É just time, é o tempo do aluno. A gente agora saiu do tempo do professor e vai assumir o tempo do aluno. Talvez, se a gente começasse a ter interatividade, em que o aluno fosse brincar, igual o professor Rafael propôs, fosse elaborar questões como o Marcos está apresentando, apresentar programas, talvez seja mais interessante, ir para todas as matérias. É que a gente está tentando replicar o que a gente sabe, que é dar aula do mesmo jeito. É isso que a gente está discutindo. E a gente traz essa ferramenta para poder falar, olha, tem um universo de matemática. A gente nem apresentou o GeoGebra, que serve para todas as séries, todos. A gente poderia apresentar o GeoGebra, a gente nem apresentou. Então, assim, ó, é muita coisa que a gente tem que fazer. Quem tem um aluno de Rafael aí? Quem são os alunos de Rafael? Poderia se apresentar? Aluno de Rafael está indo aí? Tem algum aluno de Rafael aí? Olá. Olá, boa noite. Boa noite, Renilde. Sim, Renilde, sou professora da Educação Básica, fui ex-aluna de Rafael na Universidade Federal de Sergipe. E, realmente, hoje eu estou enfrentando toda essa problemática também. Tenho 4 turmas do ensino fundamental, umas turmas grandes. Então, a gente enfrenta essa dificuldade, além de nem todos os alunos terem os aparelhos, terem como assistir às aulas online, a gente enfrenta essas dificuldades. Como dar aula de matemática através de um computador? Então, a gente tem que sair daquele tradicional e reinventar-se. Então, eu estou enfrentando essa dificuldade. Então, essa live aqui, com todas essas ferramentas, vem para agregar de uma forma muito positiva. Renilde, qual a sua cidade? Para apresentar para os colegas. Minha cidade é Nossa Senhora do Socorro, aqui em Sergipe. Sergipana. Venha conhecer Itamaraju, tá? Seja bem-vinda, será bem-vinda aqui. Obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Fiquem à vontade. O Rafael caiu, a ligação do Rafael. O Rafael, ele vai ficar bravo comigo, porque ele queria tanto apresentar muito. Será que o Rafael não consegue mandar uns áudios no WhatsApp e você jogar aqui no grupo, não, Gustavo? Pode ser que a gente faça isso. A gente pode preparar algumas aulas depois, tá? Eu gravo com ele e a gente disponibiliza uns vídeos no YouTube, que a gente está fazendo muito isso, tá? A mesma coisa do Marcos, eu vou também começar a gravar aula aí com as possibilidades. Só pedir, Renilde, se precisar do contato de qualquer um da gente aí, é só pedir para o Rafael, que ele manda, tá? Para a gente trabalhar com essas ferramentas aí. Pessoal, mais alguma? Qualquer professor do ensino fundamental aí, do que está aí com a gente aí, do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano, é só procurar a gente que a gente trabalha, dá uma ajuda aí nessas ferramentas aí, beleza? E nesse momento é todo mundo junto, não tem isso, pelo menos, e nós trabalhamos com essas ferramentas que são livres, é isso que a gente está trabalhando aqui, a gente traz ferramentas livres, a gente faz de tudo para não pagar nenhuma ferramenta, desde gravar aula, desde usar telas, porque tem um monte de ferramenta paga. Se a gente usa vamos lá perguntar bem assim, por que Marcos está aqui hoje, fazendo essa colaboração? Por que o Rafael veio para essa colaboração? Por que Gustavo está aqui? Porque a gente trabalha de forma colaborativa, assim, sempre. É assim que o mundo vive hoje, porque na era da informática, acabou as barreiras, acabou o domínio do conhecimento. O conhecimento hoje é público, a gente tem que publicar cada vez mais. Eu sei, eu vou e aprendo com outro. Quando eu chego para Marcos e falo assim, Marcos, eu estou trabalhando com essa ferramenta. Marcos vem e fala, eu estou trabalhando com essa. Rafael, eu estou trabalhando com a outra. Então, a gente vai trocando informações. É por isso que a gente viaja o mundo, viaja o Brasil aí, né, Marcão? Esse ano tinha umas viagens massa para a gente aí, para Belém do Pará, para poder ir, a gente vai ficar preso. Guarda o dinheiro, Gustavo, que ainda faz essa viagem ainda. Então, galera, fiquem à vontade de fazer as perguntas, tá? Ô, Gustavo, o Deolizão fez uma pergunta para você aqui, né? por favor. Vamos ver aqui. Boa noite, Marcos. Quais as ferramentas que você utiliza nas suas aulas? Tipo, gravação, app. Então, veja só. Vale lembrar que o material que eu produzi no YouTube, ele é resultado de uma visão que eu tive,
porque eu não tive acesso nenhum ao material que eu precisava, então eu me vi na necessidade de construir um material desse tipo. E o que eu achei interessante, sabe o que é? Que durante todo esse processo, que isso foi, já tem 4 anos já que eu estou com esse projeto, eu atendi alunos de Portugal, eu atendi alunos de Angola, né, porque falam a língua portuguesa, e eu converso muito com alunos que são de IFES, de institutos federais, porque os professores deles determinam para eles alguns projetos, eles não têm para onde ir e acaba caindo no meu canal, porque relaciona as palavras-chave, né, que eles precisam, e aí eu dou suporte para eles pelos e-mails. Então, esse é um tipo de aula que eu dou, que está na internet. Agora, se você me perguntar qual é o tipo de aula que eu dou na minha sala de aula normal, né, se a gente não tivesse na aula de quarentena, aí eu te respondo o seguinte, eu já deixei bem claro aqui que na minha escola não tem laboratório de informática. Então, qual é a mágica que eu faço? É muito simples. Você não precisa necessariamente substituir todas as suas aulas por qualquer novidade que foi apresentada aqui. Porque as pessoas fazem de acordo com suas possibilidades. E às vezes a minha possibilidade não é igual à sua, ou não era diferente, inclusive era até diferente da que eu tenho hoje, em 2016. Mas você pode fazer o seguinte, por exemplo, vai ter uma feira de matemática, você divide os grupos, uma parte deles já podem fazer aplicativos, não precisa ser todo mundo. Ah, não, vai ter uma apresentação de um trabalho, porque a escola, ela determina que uma porcentagem das notas, elas sejam de trabalhos não tradicionais, como avaliação ou provas escritas e tal. Então, em vez de você fazer grupos tradicionais de apresentação de cartaz, feitas em cartolina, ou apresentações orais, então você pode já direcionar os grupos. Porque apesar da escola não ter os recursos necessários, mas os alunos têm em casa, mesmo que sejam de escola pública. Ah, mas nem todos os meus alunos têm computador. Não, tudo bem. Então você vai montar grupos em que os componentes, pelo menos 1 ou 2 alunos, tenham as condições básicas, e aí você permite que eles se encontrem na escola, na sua aula, você dá as dicas, você pede ele para trazer o projeto, você analisa, faz os testes, verifica, pede para ele mandar para o seu e-mail. Então, a gente também tem que abrir mão um pouco assim, na nossa individualidade, que a gente não é só professor entre o primeiro horário e o quinto horário, a gente pode trabalhar com eles de forma tranquila, né? Depende de acordo com o tipo de maturidade que sua turma tem. E aí você vai plantando a semente da curiosidade, a coisa desenrola. Agora, se sua escola tem as condições necessárias, joga duro. Não precisa ficar perdendo tempo ensinando alguma coisa tão chata e monótona, se o aluno poderia fazer aquilo de forma tranquila. E você até divide com ele a responsabilidade da aprendizagem. Então, como já foi discutido muitos e muitos anos por vários pensadores, o professor ele não detém o conhecimento. Ele tem que ser um tutor, né? Ele vai conduzir o aluno, ele vai fazer a fiscalização, dar as ideias para que o aluno possa fazer isso de forma sadia e correta. Fátima está perguntando aqui como orientar os alunos e fazer os aplicativos. Acho que você respondeu aí, né? Ficou claro, Fátima? Eu tenho mais um... Mas se quiser fazer outra pergunta, pode falar aí. Você quer que mostre? Fale da plataforma, Fátima. Bem, eu gostaria com um exemplo claro. Eu sou analfabeta, você sabe. Então, a orientação, formar grupo, tal. Mas como? Como eu vou dar essa orientação? Pega o celular, abre tal ferramenta. Eu não sei por onde começar, nem por onde começar a orientar esses alunos. Então, eu queria um exemplo claro, como fazer, passo a passo, se for possível. Entendi. Ô, Fátima, você trabalha em qual série? Oi, Max. Eu trabalho de 6º ao 9º. Atualmente, estou na articulação com todos os colegas aqui do grupo, com alguns colegas do grupo aqui. Entendi. Em algum momento você já tentou ensinar os seus alunos do 9º, 8º ano a resolver equações de 2º grau? Sim. Deu trabalho? Bastante. Levou quase uns 2 meses, basicamente, né? Eu acho que é mais ou menos esse período todo que a gente trabalha. Mas o ano todo mexendo e nem sempre. O ano todo mexendo. E a gente sabe que as equações de 2º grau, elas são extremamente importantes porque o aluno, quando está no 9º ano, ao cair no ensino médio, a primeira coisa que ele vê na disciplina de física são o movimento retilíneo uniformemente variado, né? O movimento retilíneo uniforme, que são funções de 1º grau e funções do 2º grau, né? Disfarçado com outros aspectos. Gustavo, você quer que eu faça alguma coisa ao vivo aqui? Não sei se dá tempo, né, Marcos? Que a gente está 8h45 já. Tá. Olha só,
Maria Fátima, a ideia é o seguinte, fazer o aplicativo, ele é muito fácil, eu te garanto que é. Se você chegou a ver qual o canal que eu tenho no YouTube? Agora que você tive conhecimento. Você anotou o nome? Anotei. Beleza, ó, é Matemática com Aplicativos. Depois você entra lá e assiste como eu fiz o aplicativo que determina as raízes de equações de segundo grau. Só que aquela parte ali, Maria Fátima, aquilo ali é o de menos. O segredo mesmo é como você vai fazer isso na sala de aula. Não você fazer, construir. É você convencer o seu aluno de que se ele fizer aquilo, vai dar certo. Porque no canal eu nem ensino programação e também não ensino matemática. Na verdade, a ideia, né, por incrível que pareça, é que o aluno, durante o processo de construção, ele aprenda aquilo de forma tão intuitiva que ele não vai nem perceber. E quando você fizer algum trabalho, seja uma prova tradicional escrita, ou seja, a apresentação dos produtos que eles construíram, né? Vamos imaginar que você dividiu a sala em pequenos grupos e cada um fez seu próprio aplicativo. E aí você vai lá e dá uma lista de exercícios, de 4 exercícios, por exemplo, para ficar uma aula só. Gente, pega o celular de vocês e vamos responder essas 5 perguntas utilizando seus aplicativos. Aí os alunos vão responder. Então, nessas circunstâncias, pode ter acontecido 2 coisas. Respostas todas iguais, ou algumas respostas diferentes, especialmente as que derem números decimais. E aí você começa a discutir com eles quais foram as condições que fizeram alguns aplicativos dar esse resultado e outras não. Por que alguns aplicativos travaram? Aí o aluno foi lá, digitou os coeficientes numéricos, né, A, B, C, no aplicativo, ele apertou o botão de calcular, o bicho travou. Aí você vai pensar assim, mas você chegou a verificar se o valor do determinante delta é menor que zero? Aí ele, não, pois é. Aí o determinante zero, menor que zero, é número negativo não tem raiz. Então, o aluno, ele vai usar como o trampolim a construção do aplicativo. Mas é você, na sala de aula, que você vai ficar discutindo com ele. Poxa, você fez aquela parte, você ensinou o aplicativo a fazer aquela tal coisa, onde é que você viu isso aí? Cadê o livro? E aí que você vai fazendo toda essa construção, em vez de você simplesmente servir de única fonte para o seu aluno. E ele vai ficar satisfeito porque ele criou um produto, né, o aplicativo em si, e é funcional. Ele vai compartilhar com os colegas, ele vai mostrar para os amigos, ele vai pintar de amarelo, ele vai fazer alguma coisa diferente, sempre para ficar melhor do que alguém, que aí entra a questão da competitividade. Ô Marcos, sim. A Luana traz uma questão aqui de nem todos os alunos têm acesso à internet. Luana, eu vou lhe responder o seguinte. Nós trabalhamos com o movimento Make. O movimento Make é um movimento faça você mesmo, é um movimento de fazer as questões. O que geralmente a gente pode fazer com alunos que não têm internet é fazer blocos de cartolina. E ele vai montando um aplicativo em forma de cartolina. Ele vai montando o como fazer passo a passo. A gente traz da internet os passos na cartolina e vai montando. Isso quando a gente está com a aula presencial, tá? Então, quando a gente está com presencial, quando a gente quer fazer programação, 2 processos. Ou a gente faz com cartolina, ou a gente abre um aparelho e vai fazendo junto com o aluno a sala toda. Eu trabalho muito desse jeito, de abrir, colocar uma TV só e um computador e vou mostrando passo a passo para o aluno. Eu trabalho com Scratch, né? O nome é correto, Marcos, é Scratch? Scratch, exatamente. Scratch. Eu trabalho muito com Scratch para fazer isso na sala de aula, para mostrar para ele passo a passo do que está fazendo. Por que eu tenho que aprender a fórmula? Aonde que eu vou encaixar? Tá? Essas dificuldades todos nós temos. Ô, Gustavo, eu vou adicionar uma frase aí na sua fala, porque é o seguinte, talvez como os nossos colegas não viram fazendo, ainda não tiveram acesso à plataforma, algumas coisas ainda não encaixam na mente, porque a gente fica aqui bolando assim, como é que eu vou fazer com meus alunos? Mas veja só, apesar de eu estar usando a palavra programação, né, como eu tinha dito na minha apresentação, nós somos professores de matemática e nós não somos programadores natos. Mas quando você vai fazer alguma coisa relacionada à matemática, a resolver questões, você sabe que aquilo ali é um algoritmo já pronto, tem uma formulazinha, né? Vamos manter aqui a conversa com as funções quadráticas, perdão. O algoritmo vou usar aqui o método de Bhaskara, b ao quadrado menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, mais ou menos
B, a vergonha, menos B mais menos raiz quadrada de delta sobre 2A. E aí você vai ver que você não vai fazer nada mirabolante no aplicativo. Você vai usar conexões que você já faz com seus alunos. Quais são as conexões? Se não, ou, maior que, menor que, mais, menos, raiz, fatorial, módulo, quociente, resto. É a combinação dessas coisas que o aluno faz de forma tradicional na sala de aula, só que em vez de ele escrever, né, utilizando a mão, com lápis, ele vai pegar um bloquinho e vai empurrar lá, igual o Gustavo faz aí com o Scratch. Ah, esse é o bloco da raiz. Esse é o bloco do B ao quadrado. Esse é o bloco do 2 que multiplica o A. E aí a coisa desenvolve. Então, como eu espero, sim. Luciano, ele fala o seguinte: boa noite, trabalho com o terceiro ano do ensino fundamental e as crianças não estão prontas para iniciar com aulas EAD. Luciano, nem eu, nem você também estava pronto. Só que já quebrando aqui. O que fazer para melhorar isso junto com as famílias? É trazer a aula também para o familiar. A gente começar a dar aula também para o pai, como para a mãe, para o tio, e a gente entender que tem no tempo do aluno. Eu não sei você, mas o aluno que tem acesso comigo, ele faz o seguinte: alguns alunos usam o telefone de um familiar, o familiar sai para trabalhar durante o dia, leva o telefone. Quando chega à noite, ele quer acessar essas aulas. E é por isso que a gente tem que deixar vídeos gravados para que o aluno possa estudar, assistir esse vídeo. Mas uma outra coisa principal nos vídeos é dizer bem assim, Luciano, por que você está estudando isso? É o que a gente fala com os aplicativos. Por que você está estudando isso? Para que você vai fazer isso? Qual a intenção da fórmula? Qual a intenção de você aplicar esse algoritmo? Esta é uma discussão que a gente faz. Então, Luciano, a gente tem que dizer para o pai, a gente tem que dizer para a mãe, tem que dizer para o aluno, por que você está ensinando isso? A intencionalidade. Olha, eu vou ensinar a adição, juntar dois elementos. Por quê? Porque eu preciso que você entenda sobre as operações aritméticas para tais fins. Essa que é uma das brincadeiras que a gente tem que fazer. É deixar a aula e mostrar a intencionalidade. Dizer, olha, eu estou lhe dando aula disso aqui por causa disso. Eu quero que você entenda isso aqui, porque lá na frente você vai precisar, porque você vai aplicar isso no dia a dia. O pai, ensine isso aqui para o seu filho desse jeito, não passe por cima. Eu sei que sua vontade é explicar de uma outra forma, mas segura aí, porque eu quero que ele avance. Eu tenho maior dificuldade hoje em ensinar equações, porque os professores querem passar muito rápido. Eu quero que meu aluno resolva a equação. Por quê? Se passou no simulado, se passou na prova, está ok. Mas esquece a intencionalidade. E é isso que a gente precisa trabalhar, a intencionalidade. Bom, Rosinelli, a gente agradece. Luiz Edson aí, é muito importante a intencionalidade. Marcos e Rafael, Rosinelli, agradecem a vocês. Bom, mais alguma coisa? A gente passou do horário, né? Era 8h30, e é preocupação com vocês, porque a gente também não pode ficar fazendo live muito tempo, não, porque vocês cansam, né? E depois a gente pode dividir em outras partes. Rafael, conseguiu aí entrar? O Rafael entrou de volta, e depois que teve que cair conexão. Ô, Rafa, se despeça aí, fale aí para... Oi. Gente, me desculpa aí, eu passei o dia todo tentando consertar essa internet, ela deu uma melhorada, consegui assistir os meninos, mas na minha vez ela travou muito. Eu espero que vocês possam usar essas ferramentas para dinamizar as aulas de vocês, e que, se precisarem conhecer um pouco mais, tiverem alguma dúvida, não conseguir falar o que eu queria falar, vocês não são meu e-mail lá, se quiserem, podem entrar em contato. A gente tem, além dessas ferramentas, temos várias outras que a gente pode divulgar e a gente pode compartilhar aí as nossas angústias e os nossos desejos aí para uma educação matemática. Marcão, obrigado pela parceria. Abraço a todos. Tem que marcar uma viagem para ir lá na terra de Rafael, viu, Gustavo? Já tem Covid aí, já tem o Covid. Renilde já convidou já, diz que tem
Itapipoca, Itabaiana, tem a cidade lá, muito massa. Opa, Marcão. que bom. Gustavo, quero agradecer o convite, eu fico muito feliz em poder contribuir um pouco com nossa região e com a região também que o Rafael atua com os seus alunos. Espero que tudo que a gente falou aqui tenha deixado uma semente de curiosidade nos nossos colegas. É isso que a gente precisa. Todos nós estamos passando por uma situação, né, inédita para a nossa geração, mas, ao mesmo tempo, está permitido que a gente consiga fazer coisas que não conseguimos fazer no tempo normal. A gente está com o tempo disponível, a gente pode pensar mais, a gente está mais tranquilo. Eu acho que, quando a gente voltar dessa pandemia, nós vamos ser melhores professores, também vamos receber melhores alunos, e espero que essa mudança EAD, acesso às tecnologias, possam estar mais democráticas e atingir a todos os nossos alunos e colegas da nossa sociedade. Até mais. Marcão, Rafa, muito obrigado. Rafa, gente, ó, Rafa está aqui me mandando mensagem dizendo assim, na melhor hora, que era a hora das perguntas, ele caiu a conexão, ele ficou super chateado. Mas, Rafa, a gente vai botar você em outros esparros. Eu queria agradecer de coração. Essa live tem um pedido da professora Fátima, ela é articuladora da matemática aqui em Maraju, e ela pediu para que a gente falasse só sobre matemática, né? Trouxesse ferramentas matemáticas. Então, a Fátima fez esse pedido, e eu passei o pedido para o Marcos e para o Rafael, que eu sempre coloco nessas situações de conflito, né? Que a gente fala assim, ó, eu preciso disso para agora. Quem é meu amigo sabe. Quem é meu amigo sabe que eu boto em cada esparro que não tem jeito. E ainda mais, eu chamo para participar, para trabalhar, mando fazer o convite e ainda vou mandar fazer os vídeos ainda, tá? Então, assim, a gente está aqui para agradecer a todos vocês. A gente pede desculpa às falhas técnicas. A gente sabe que a internet no Brasil não é na nossa região só, no Brasil é bem falha, mas a gente conseguiu tentar colocar uma sementinha aí no coração de vocês e falar bem assim, olha, tem um monte de coisa boa que a gente consegue fazer e que não ache que quando terminar, não é no mês que vem que as aulas vão tornar, não é um passe de mágica, falar bem assim, setembro, agosto, sei lá, novembro, acabou tudo e vai ser tudo normal. Não vai ser. Pelo menos até 2021, nós vamos ter que ir, voltar e sempre trabalhar com esse ensino híbrido. Por isso, eu despeço de vocês, agradeço a todos. Rafa, um abração de coração. Marcão, muito obrigado. Quer dizer, Marcão, agradeço a Helena, tá? Pode deixar, Gustavo. Magali também vai agradecer. Agradeço a vocês todos que participaram. Gustavo, muito obrigado por atender o pedido. Marcos, prazer é todo meu. Virtualmente conhecido. Deus abençoe. Valeu, gente, um abração. Acredito muito obrigado a todos. Adiante, estamos mais, assim, calmos, mas você apresentar para nós uma forma de trabalhar matemática de forma não tão difícil como eu pensava que fosse por tecnologia, mas de forma sutil. É só treinar que a gente consegue. Obrigada e, com certeza, irei pedir mais vezes para estar com vocês. Obrigada. Um abração. Boa noite. Você para o Fluminense hoje. Um abraço. Galera, um abração. Obrigadão a todos vocês, tá?